Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, celebramos São Timóteo e São Tito, bispos. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer lugar em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que eles vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Jesus diz, manda, no caso, os discípulos dizerem, como primeiro anúncio: a paz esteja nesta casa. E o que é que ele pode dizer, amados irmãos? Essa é a essência, é o primeiro dom que o missionário traz para a casa que ele visita, ou seja, o dom da paz. São Francisco também nos diz: se algo rouba a nossa paz, é porque roubou o lugar de Deus do nosso coração. Assim, amados irmãos e irmãs, recordemos o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 20. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Percebamos, amados irmãos e irmãs, quando Jesus foi curar o cego, o leproso, o aleijado, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ou o filho da viúva de Naim, ou qualquer outro milagre que Jesus realizou, ele não precisou dizer 2 vezes. Jesus disse uma única vez, mas no caso aqui da paz, ele precisou dizer 2 vezes. Então percebamos, os discípulos precisavam receber a paz, 2 vezes. Por quê? Aí a gente vai lembrar. Primeiramente, eles haviam fechado as portas por medo dos judeus. E se você observar, desde a Quinta-feira Santa veio a decepção com Judas, veio aquela briga, onde Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote. Pedro também teve que mentir quando foi indagado se ele era discípulo de Jesus. E é claro, também a Sexta-feira da Paixão, houve tortura de Jesus e Jesus também foi morto. Então, era muita coisa que estava ocupando o coração dos discípulos. Por isso, eles precisaram receber a paz 2 vezes, pois seus corações ainda estavam cheios de medo, tristeza, mágoa, ressentimento. E somente, amados irmãos, que depois de eles receberem 2 vezes a paz, é que eles têm, vejam, quando eles receberam a primeira vez, eles se alegraram por ver Jesus. Vejam, aquele medo foi trocado por alegria, aquela tristeza foi trocada por alegria. Então,
houve toda uma mudança no coração dos discípulos. E quando eles recebem alegria e também recebem a paz, então eles podem receber o Espírito Santo. Então, que nós, amados irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para a alegria de quem tem fé, para a alegria de quem tem Deus, e assim estejamos sempre cheios, né? Como Maria, cheios de graça, cheios do Espírito Santo. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.